Olá, boa noite. Vamos começar aqui a nossa live. Vamos falar um pouquinho sobre enriquecimento da carteira de clientes. Nós vamos falar a respeito de sondagem, né? Vou dar um tempinho aí enquanto o pessoal já faz a conexão. Junto com a gente vai estar hoje o Cláudio Lima, que é um dos nossos gestores. Ele já está conectando aí com a gente também. E assim que ele conectar, a gente já inicia essa nossa live, falando de alguns assuntos. Já verifiquei aqui, o Cláudio está conectado com a gente. Só esperar ele mandar a solicitação de vídeo e a gente já inicia esse nosso trabalho. Vamos lá. Tá aqui. Deve estar conectando nesse exato momento. Cláudio, consegue me ouvir? Fala, Daniel, boa noite. Oi, boa noite, Cláudio, tudo bem? Tudo bem? E aí, como é que você tá? Tudo jóia. Eu consigo ouvir teu Maravilha. áudio, teu vídeo ainda não entrou aqui para mim. O meu vídeo tá travado aqui, não sei por que também. Tô vendo aqui que tá travado, mas tô vendo você muito bem aqui, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas vamos lá. Maravilha. Então o pessoal vai ficar me vendo e você não aparece? Isso é bom, né, Daniel? Você vai ficar um cara famoso. Então, tem sempre o lado bom aí da história, né? Então eu acho que esse lado é justamente esse, né? A gente vai prevenir o pessoal de não te... Mas vamos... Tem tudo teu lado bom, né? E se fosse sexta-feira, né? Com certeza, faltou só ser uma sexta-feira aí para a gente poder aproveitar um pouquinho. Mas vamos lá. Vamos começar a falar com essa nossa live. Já tem algumas pessoas aí conectadas. Cláudio, eu gostaria que você fizesse a tua apresentação, né? Para que você falasse um pouquinho aí de você, se apresentasse e comentasse um pouquinho a história, todo esse histórico que você tem, toda essa bagagem aí de vendas e de área comercial. Certo. Eu percebi que o meu som tinha cortado um pouquinho. Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo normal? Sim, te escuto normal. A impressão que eu tenho é que toda vez que eu faço live com você, Daniel, você é um cara que você gosta de fazer sozinho. Porque eu entro na live, não demora nada, cai, eu não consigo aparecer nas lives, o meu sinal fica caindo o tempo inteiro. Não sei o que acontece, estou achando que isso é uma perseguição sua. Será? Provavelmente, cara. Eu engaio de você. Não, mas maravilha. Mas vamos lá. Daniel, eu queria até te perguntar uma coisa. Você nos treinamentos aí, a gente está fazendo bastante coisa, bastante treinamento. Alô, Cláudio? Oi, Cláudio, a conexão tá ruim, pelo menos o teu áudio aqui ele caiu para mim. Bom, a conexão do Cláudio não está voltando, né? Mas eu quero deixar o tema em aberto aqui. Se alguém tiver interesse em participar dessa nossa live, eu faço aí um convite aos interessados que se manifestem, independente de como for, a gente anda com esse conteúdo e desenvolve aí esse tema que é tão importante para a área de vendas. Recebi a mensagem do Cláudio aqui, ele está conectando novamente. Já recebi a solicitação dele. Vamos ver se agora conecta de vez. Vamos lá. Agora sim, Cláudio. Estamos de volta, estou tentando, eu vou e volto. Não sei o que acontece. Se você me exclui, eu volto. Eu não vou ficar fora dessa live, não. Vamos lá. Estávamos falando
Vai dar certo, né? Tem gente que está torcendo para dar certo. Ainda bem que tem gente que torce para dar certo. Bom, vamos falar um pouquinho então desses dois temas que a gente definiu para a live de hoje, né? Falar tanto da questão da sondagem, da importância de uma boa sondagem e também da questão de como fazer o enriquecimento da carteira. Então, uma pergunta que eu quero deixar aqui para você, Cláudio, que eu acho que é interessante a gente falar, né? O vendedor, a gente percebe que alguns vendedores eles têm essa percepção de que a sondagem ela deve ser feita somente naquele momento de atendimento, quando eu estou com o cliente na mesa, quando eu estou no bate-papo frente a frente com o meu cliente, né? Como você vê a importância de fazer uma boa sondagem? Daniel, eu acho assim, ó, a sondagem ela tem que ser feita durante todo o tempo em que a gente está com o cliente, né? Tanto faz se ele está no presencial, no online, no telefone. O importante é a gente estar fazendo essa sondagem o tempo inteiro. Por exemplo, quando está no presencial, o bate-papo, essa sondagem não pode ser feita um questionário, né, Daniel? Eu sempre falo assim, se eu virar um questionário, começar a fazer, o cliente vai se sentir incomodado, não vai ficar legal. Tem que ser através de um bate-papo. Vamos conversando, vamos falando, vamos vendo quais são as necessidades do cliente. No presencial, as coisas se tornam um pouco mais fácil. Você está ali, você está mostrando o carro, né? Você consegue desenrolar um pouco mais, consegue conversar um pouco mais com o cliente. Mas e no online? E no telefone, né? Como é que funciona essa história? E aí, eu posso ser mais... como é que eu posso falar? Posso falar um pouquinho mais da vida pessoal do cliente? Posso perguntar? Como é que funciona essa questão da sondagem? Eu sempre gosto de falar o seguinte, a sondagem ela é extremamente importante para que a gente possa construir uma boa venda, né? A venda é resultado do quê? A venda é resultado de relacionamento, né? Se eu me relacionar muito bem com o meu cliente, óbvio que eu vou conseguir conquistar ele e vai ficar mais fácil para eu fazer a venda, né? E qual que é a melhor forma da gente conquistar esse cliente, da gente se relacionar? Sabendo um pouco mais sobre ele, né? Isso, na verdade, isso serve para a nossa vida inteira, né? A gente se relaciona com o pessoal do trabalho, com amigos, de que forma? Conhecendo ele melhor. Tudo se torna muito mais fácil. É que nem aquela história, né? Você vai a primeira vez, você vai numa festa que você não conhece quase ninguém, aquele amigo seu que convida você para ir numa festa, que você não conhece ninguém, chega lá e fica perdido. Fala, e aí? O que eu faço? A gente tem que fazer sondagem, né? A gente encosta nas pessoas, vai ouvindo um pouquinho, vai começando a perguntar, né? E no nosso trabalho, para vender carro, não é diferente disso. Vamos fazer perguntas, né? Tem algumas perguntas que são clássicas, né? O senhor está com o carro, que ano que é o carro, quilometragem, essas perguntas a gente já está bem acostumado, né, Daniel? Ô, Cláudio, deixa eu até interromper um pouquinho, porque eu percebo muita gente fazer isso, né? Quando as pessoas falam de sondagem, né, ou a gente vê algumas pessoas fazendo aquela situação como se fosse um interrogatório, né? Coloca o cara sentado ali, coloca uma luz forte no rosto dele e fala assim, o que você fez semana passada, tal. Então, a sondagem, como que a gente faz, então, para essa sondagem ser algo sutil? Você falou da importância, né? É extremamente importante, eu preciso conhecer, porque é através disso que eu vou me relacionar. Perfeita colocação. Claro. Mas como que eu faço para essa sondagem ser algo mais natural, para que essa conversa flua de uma maneira natural, assim, no meio da conversa, no meio da negociação? Daniel, eu gosto sempre de falar o seguinte, né? Como que a gente inicia uma sondagem? Acho que foi mais isso que você quer saber, né? Como que a gente inicia uma sondagem e não se torna um interrogatório? A primeira coisa, a gente tem que criar um rapport com o cliente, né? O que a gente sempre fala, criar rapport, eu preciso disso, eu preciso ter esse contato, eu preciso que ele me dê abertura para que eu converse com ele e que eu fale a respeito, né? Tem diversas formas que você pode começar a criar isso. Através de, sei lá, o cliente entra na loja com o cachorrinho, o cliente entra na loja com o filho pequeno,
A gente já conhece essa técnica, todo mundo sabe, né? Vamos brincar com o cachorrinho primeiro, vamos cumprimentar a criança primeiro. É óbvio que dali você já começa a criar uma situação. E aí, as perguntas, eu sempre falo o seguinte, é de acordo com o carro que o cliente está procurando. Então, por exemplo, o cliente entra na loja para procurar um determinado tipo de carro. Ele quer um compacto. Vai? Aí vamos entender para que serve o carro para ele? Qual vai ser a utilidade do carro para ele? Né? Então a gente começa por aí, nesse bate-papo. Esse carro é para o trabalho, é para lazer, você vai usar o carro para viajar, ou você vai usar o carro só para trabalho? Quem é que vai usar o carro no dia a dia? É só o senhor? Você está comprando para o filho? Está comprando para a esposa? Ou seja, aí, nessas perguntas, ó, já comecei a perguntar, olha, você vai comprar para o senhor ou para a família usar? Não, para mim. A sua esposa vai usar, os seus filhos? Não, só eu vou usar, meu filho é pequeno, ainda não tem idade para dirigir, minha esposa tem o carro dela. Você percebe que nessas perguntas eu já estou buscando informação, Daniel? Sim. Eu já começo a pegar essas informações. Quer dizer, eu já sei que ele é casado, eu já sei que ele é filho. Aí vai as perguntas básicas, né? O seu filho é pequeno, quantos anos tem seu filho? Ah, eu tenho 3 filhos. Tá, tem um de 7, um de 10 e um de 16. Pô, de 16, então é grandão. Ah, é da minha altura. O cliente vai soltando essas informações naturalmente, sem aquilo que você disse, né? Não vou colocar um holofote nele, não vou ficar perguntando direto. Você vai sutilmente colocando essas informações. Só que aí não adianta, o que eu percebo, Daniel, é que tem muito vendedor experiente, ele conhece essa técnica, ele utiliza essa técnica, né? Porém, ele não anota, ele esquece. Ele vai perguntando, vai perguntando, vai perguntando. Ele faz isso, consegue criar um grande rapport, mas ele não anota essas informações, ele não consegue guardar essas informações. E isso que é importante, você conseguir pegar as informações e guardar essas informações. Por que eu falo guardar? Porque ela vai ajudar a construir a sua venda. Né? Então, por exemplo, eu sei, o Daniel, por exemplo, Daniel casado, viaja todo final de semana, vai para a praia, Daniel tem 3 filhos, uma de 4, uma de 10 e um de 16, né? Opa, eu já estou construindo, esse carro compacto serve para o Daniel? Estou achando que não. Perfeito. Daniel, você vai para a praia. Ô, Cláudio, só te interrompendo um pouquinho, você me fez lembrar, uma vez que eu estava junto com uma equipe, era uma equipe na época de central de CRM, e na verdade eles respondiam lead, né? Eram aquecedores de lead. E hoje em dia não mais, né? Mas no passado o Facebook ele tinha um campo de pesquisa aberto, onde você ia lá, colocava o número do celular da pessoa e aparecia a conta dela, se aquela conta era aberta, se a pessoa utilizava no Facebook. Eu sei que depois de um tempo o Facebook foi lá e bloqueou isso. Mas alguns anos atrás a gente usava isso como um recurso, né? A gente ia lá, digitava o telefone do cliente no Facebook, o Facebook ia lá abrir a conta da pessoa. Então vamos supor, tinha lá Cláudio Lima e o número do telefone. Eu ia lá, entrava, via o Facebook da pessoa, então eu sabia, por exemplo, quem que era, se era uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha, até mesmo pelas fotos, se era uma pessoa casada, se era um jovem que gostava de ir para... mas a gente conseguia saber se era uma pessoa mais retraída, se não era, e dessa forma a gente conseguia estabelecer até mesmo uma linha de abordagem mais direcionada para aquela pessoa. Eu lembro. Mas é isso, a ideia. Desculpa, Daniel, mas é isso que você está falando. A ideia da sondagem é exatamente isso. Você saber qual é a linha de abordagem que você tem que entrar com o teu cliente. A Paula colocou aqui nos comentários o famoso caderninho de informação do cliente, né? Eu falo o seguinte, Paula, o caderninho de informação é legal você ter, só que a gente tem que transportar esse caderninho para a sua central de CRM. Porque o caderninho a gente acaba esquecendo. A gente acaba deixando, virou a página, rabiscou, virou, ele não vai lembrar você de quando você vai ter que entrar em contato com o cliente. E às vezes o cliente entra em contato,
Eu estou falando isso porque eu já fiz isso no passado, de ter o caderninho, né, de anotar. Aí quando o cliente você resolve ligar, aí você começa a anotei desse cara mesmo, o que eu anotei desse cliente, você começa a procurar. Se você colocar isso dentro da sua central de CRM, se torna muito mais fácil, né? Daniel, uma coisa que me perguntaram agora, esses dias atrás, num treinamento que eu estava fazendo, e o vendedor falou assim, Cláudio, quais são as perguntas-chave? O que é importante, o que eu tenho que saber? Qual é a pergunta que não pode faltar na sondagem? Né? Normalmente, que é o quê? Qual é o carro? Se o cliente ainda continua com o carro, né? Qual é o carro que ele está? Que ano que é o carro? Se o carro está quitado ou não? Faltam quantas parcelas para pagar? Essas são perguntas que tem que ser, no mínimo, que a gente tem que fazer. Mas o que mais? Então, o que a gente pode perguntar mais? Eu gostei dessa tua colocação. Você está me dizendo, então, que a sondagem ela pode ser estruturada? Seria mais ou menos assim, eu tenho uma sondagem que é mais técnica, para saber de fato os interesses, e eu tenho uma sondagem que é o que mais? Relacionamento, perfil do cliente, é isso? Isso. Exatamente isso. Por exemplo, se dando sequência nisso que você está falando, essa primeira parte, ela é mais técnica, né? Você concorda comigo? Concordo. Quando eu pergunto o carro, né? Aí eu estou na parte técnica do negócio. Ou seja, eu já sei que ele está com um determinado veículo, eu sei que já está quitado ou não, né? Aí vão para aquelas perguntas. Uma coisa que é importante, eu falo assim, cara, a sondagem ela é tão legal, cara, fazer sondagem, e ela é tão importante, que ela pode direcionar toda a tua venda, e você, numa simples pergunta, você pode saber qual é o esforço que você vai colocar na tua venda ou naquele momento da tua negociação. Por exemplo, você recebe um lead, né? Entrou, você pegou, o que você tem de informação do lead? Normalmente, você tem o nome, o telefone do cliente e o veículo de interesse dele. Basicamente é isso, né? Uhum. Algumas pessoas colocam algum pouco de informação mais, você pega o carro na troca ou não. Eu sempre falo o seguinte, pergunta de sondagem, além dessas técnicas, né, que eu falei agora, a pergunta que eu falo que para mim a mais importante é, o senhor está no momento da compra, o senhor está no momento da negociação, ou o senhor está pesquisando? Essa é uma pergunta, Daniel, que eu sinto muita resistência que o vendedor faça para o cliente. E eu vou te explicar por quê. Por que as pessoas têm resistência a essa pergunta? Porque ele tem medo do cliente falar, eu estou só pesquisando. E aí o que acontece? Banho de água fria. Uhum. O vendedor fala, eu não posso usar, porque daqui a pouco a gente tira a gente do ar, mas o vendedor ficou insatisfeito, para não falar outra coisa. Né? O vendedor fica triste. Por quê? Porque o cliente falou para ele que está pesquisando. Você perdeu aquela vontade de vender. O cliente jogou um banho de água fria. Mas eu falo o seguinte, cara, se você entender o que você está perguntando, não vai acontecer isso com você. Por quê? Porque é o seguinte, essa pergunta, Daniel, ela vai te balizar na energia que você vai gastar naquele momento. Se o cliente falar para você, estou no momento da negociação, ótimo, vamos embora, vamos tocar a negociação. E se ele falar que não, que ele está só pesquisando? Normalmente, o que o vendedor faz? Normalmente, você deixa para lá isso aí, cara. Deixa pra lá, né? Ao invés de deixa para lá. Ir lá e perguntar, jogar uma contra-pergunta, né? Eu, pelo menos, então, fez esse questionamento, já veio na minha mente. Mas o senhor está pesquisando o quê? Preço ou modelo? Né? Porque aí você já consegue... Essa é uma outra pergunta. Você ainda está na técnica, está vendo, Daniel? Preço ou modelo? Isso ainda faz parte das perguntas técnicas. Mas eu posso continuar nessa linha ou eu posso abrir uma outra linha, Daniel, que é o quê? Vamos entender a jornada de compra desse cliente? Vamos lá. Ele não tá no momento por quê? Ele está dependendo
vamos lá, vai estar dependendo de sair o 13º, de sair um dinheiro extra, ou está dependendo de vender o carro dele. Vamos começar a entender o porquê que ele não está no momento agora. E essas perguntas, Daniel, tem que ser feitas de uma forma natural. Daniel, o senhor não vai, o senhor está pesquisando, mas o senhor tem uma previsão de quando você vai comprar? O senhor vai comprar daqui 2 meses, daqui 6 meses? Qual que é a sua previsão? Já tem uma resposta. Ou daqui 6 meses eu vou comprar. Aí quando o cara fala daqui 6 meses, o que acontece? Não vou falar o que acontece, porque você vai xingar o vendedor, o cliente, não pode xingar o cliente. Mas a vontade não falta, né? Mas a gente não pode fazer isso, né? Então assim, eu não vou fazer isso. Eu vou continuar as perguntas. Quando ele já que ele me deu essa abertura, o que eu não posso nunca é demonstrar, numa situação dessa, que o cliente me jogou um banho de água fria. Não, eu vou continuar o atendimento como se eu fosse vender o carro para ele hoje. Por quê? Porque muitos clientes usam esse subterfúgio para quê? Para não se sentir pressionado pelo vendedor. Então, se eu falar para o vendedor que eu não vou comprar agora, ele não vai me pressionar. O cliente se sente mais à vontade. E aí, é uma boa hora para você continuar nas informações. Ah, o senhor vai comprar só no final do ano? Ótimo, maravilha. E esse carro que o senhor tem, o senhor precisa colocar ele na troca? Sim ou não? Aí ele vai te dar, não. Ah, eu preciso colocar na troca. Ótimo, o senhor já tem ideia de valores? Ah, mas é daqui 6 meses, Cláudio. Né? Como é que é? Colocar a pergunta aí, ficar com o carrinho de controle remoto na mão. É isso aí, João. Ficar exatamente com o controle do carrinho, o controle do carrinho na mão. Eu vou fazer as perguntas, eu vou conduzir ele. Vou continuar perguntando para ele. Aí sim, posso entrar no âmbito mais pessoal, né? Se ele vai viajar, se ele não vai, se ele vai para praia. A gente montou aquela questão no começo, né? Daniel tá aí, ó, casado, 3 filhos, adolescentes, comprando um compacto. Daniel, fala aí para fazer aquela mochilinha que você faz quando você vai viajar. Pessoal, não é todo mundo que sabe, mas algumas pessoas aqui sabem muito bem. Daniel, quando vai viajar, leva até ferro de passar roupa, tal. Enfim, a gente vai viajar. Cabe tudo, sua mochila inteira num carro compacto, Daniel? Não, a minha mochila cabe, cara, com certeza. Num carro compacto cabe. Agora, para quem vai viajar com a família, a história já com certeza. Exato. Deixa eu pegar um ponto que é interessante, que eu acho que é interessante nesse momento de sondagem, né? Porque a gente falou de sondagem, a gente está começando a falar e trazer um pouco mais para essa questão do enriquecimento da carteira, mas eu acho que antes da gente falar de enriquecimento da carteira, é importante a gente tratar essa questão, porque eu acredito que tem muito vendedor que ele tem esses bloqueios por registrar a informação, né? Então, às vezes ele registra um papelzinho, registra um post-it, deixa esse post-it de lado, e na hora de fazer mesmo a gestão desse cliente, né, ligar daqui 2, 3 meses, ele acaba se esquecendo desse cliente. Aquele papelzinho ele vai colocando embaixo do teclado, mais 1, mais 2, mais 3, quando ele vê o teclado está até meio torto, de tanto papelzinho que tem embaixo do teclado. Aí ele pega e fala, verdade. Não, esse cliente aqui já era, já comprou. E muitas vezes faltou um follow-up no momento exato, faltou uma ligação para fazer uma sondagem, faltou identificar um momento de compra futuro e ele acaba perdendo esses clientes. Né? Como fazer mudança comportamental que muito ainda tem? Por mais que tenha sistema, por mais que tenha aplicativos, tenha funcionalidades, por mais que ele tenha essa habilidade toda, como que a gente faz para mudar e para o vendedor se convencer? Eu acho que é uma mudança dele. Né? O vendedor, ele a própria meta, né? Diga lá. Eu falo o seguinte, essa questão de mudança comportamental é assim, ó. Eu só consigo mudar, aquilo que você falou, eu só consigo mudar aquilo que eu acredito, né? Se eu não acreditar, eu não vou conseguir mudar. Só que eu só vou acreditar, Daniel, se eu fizer e der certo. Só que para dar certo, eu preciso fazer diversas e repetidas vezes. Não adianta eu querer fazer isso uma vez e achar que vai dar certo. Eu vou usar um exemplo bem prático, que acontece na minha vida mesmo, que assim,
Eu sou um cara que sou extremamente organizado com as minhas coisas, né? O Daniel sabe disso, as minhas planilhas estão sempre em ordem, né? Nunca tem falha, nada. Tá bom, Daniel, pode rir, eu sei que você está com vontade de rir aí. Não é bem assim que funciona. Eu estou pensando em fica falando mentira pro pessoal, né? Vamos lá. Então, não é bem isso, né, Daniel? Ô, Claudio, então agora me conta de coração, como é que a gente faz para mudar um vendedor resistente desse, cara? Pois é. Aí sabe como é que faz para mudar, Daniel? Parabéns para você e parabéns para o Rafael, né? Porque assim, eu sou um vendedor resistente, né? E vocês conseguiram mudar a minha forma de pensar. Por quê? Porque o que acontece? Quando eu vou colocar uma coisa que às vezes até quero acreditar, entendeu? Mas eu sou resistente porque eu tenho meu caderninho ainda, né? Vou anotar as coisas no meu caderno e eu preciso planilhar isso, que fica muito mais fácil. A primeira vez você faz por obrigação, né? Porque o chefe está mandando, porque a empresa está exigindo. Só que a primeira vez você faz sem vontade, a segunda vez a gente vai um pouquinho melhor e vai adiantando. Vou fazendo isso repetidas vezes. Só que é o seguinte, por incrível que pareça, o resultado disso é muito mais rápido do que a gente imagina. Por quê? Porque é o seguinte, cara, o resultado começa a vir quando você se organiza. Por exemplo, vou dar um exemplo meu de verdade. Fiz a minha planilha de follow-up, de prospecção e tudo mais. Eu fazia, estava na minha cabeça, a coisa funcionava, tinha o meu caderno que eu vou anotando. A partir do momento que eu coloquei isso, tudo planilhado, comecei a fazer e percebi que o resultado disso é importante para mim. Por quê? Porque eu comecei a ligar para os clientes, eu tinha muito mais informações, eu ligava para o cliente e eu já lembrava o assunto anterior, porque lembrava não, na verdade estava escrito ali, né? Eu anotei aquilo ali, pequenos detalhes fazem essa diferença. Eu vou te dar um exemplo. Eu liguei hoje para falar com o cliente e ele não pôde me atender, vi que ele desligou, eu vi que ele atendeu, disse, não posso falar, falou meio baixinho, desligou. Eu esperei um pouquinho, mandei um WhatsApp para ele, perguntando qual seria o melhor momento, e ele me disse que ele estava no hospital com o pai dele não estava bem. Automaticamente eu fiz o quê? Coloquei essa pequena informação dentro do meu registro. Por quê? Da próxima vez que eu for falar com ele, eu sei que aquele pequeno detalhe vai me ajudar a abrir mais informação com ele. Ou seja, a hora que eu ligar para ele, falar, tudo bem, como é que você está? Tudo bem? Seu pai melhorou? Como que ele está? Ou seja, fazer essas coisas é aquilo que eu falei, fazer repetidamente. Todas as vezes que você falou, como mudar um vendedor resistente, fazer repetidamente. Daniel, vou fazer uma pergunta para você. Você sabe qual que é o significado de disciplina para você, Daniel? Você é um cara disciplinado, Daniel? Fala para mim, fala a verdade, não minta para mim que eu vou saber. Para algumas coisas eu sou, viu, cara? Para outras não. O que é disciplina para você? Resume para mim o significado de disciplina para você. Disciplina para mim é você poder manter uma constância, uma continuidade de uma determinada atividade, é você fazer aquilo lá de forma repetida, até que aquilo se torne um hábito. Né? Então, isso vai desde da pessoa ter a disciplina, por exemplo, de acordar cedo, a disciplina de se preparar, por exemplo, para algum compromisso, né? E ela está lá, ela tem uma agenda bem organizada e ela se preparar para cada um desses compromissos. Né? Tem a ver com a rotina diária que ela estabelece. Então, isso é hábito que você está me falando, né? Exato. Então, a disciplina é ter o foco em realizar aquelas atividades de maneira constante. Né? Eu costumo dizer que para você ter o hábito, você primeiro tem que ter uma disciplina. Então, se você não tem o hábito de fazer alguma coisa, você começa a se disciplinar, você vai se cobrar para realizar dessa maneira. É o ponto de vista que eu tenho. Qual a percepção disso? Na verdade, assim, o que você está me falando, eu pensava da mesma forma que você, Daniel. Eu também confesso que essa mesma percepção que você tem, eu também tinha. Eu achava que disciplina era fazer as coisas repetidamente, né? Disciplina, eu ter uma constância naquilo que eu fazia.
E aí eu falava, eu sou um cara disciplinado, porque ó, eu acordo todo dia o mesmo horário, eu vou tomar meu café, eu sento, eu começo a fazer uma... Na concessionária, no dia a dia da concessionária, a gente acha que a gente é disciplinado, né? Porque eu falo assim, não, eu 8 horas vou lá, passo o meu dedo lá para informar a minha presença na concessionária, sento, ligo o meu computador, vejo os meus e-mails, vejo se tem lead para mim, já vou respondendo, e aí eu falo que isso é disciplina. Eu achava isso também, né? Mas aí eu fui fazer um treinamento com um atleta olímpico. E aí ele me ensinou uma coisa, ele perguntou para mim se eu era disciplinado, eu disse que era. Aí ele perguntou para mim, ele falou, como é que você acha que você é disciplinado? E eu falei tudo isso, né? Todo feliz da vida, falando que eu era disciplinado. Ele falou, não, Cláudio, você não é disciplinado. Você pode ser um cara organizado, mas disciplina é o quê? É a gente fazer as coisas que a gente tem que fazer, mesmo sem ter vontade de fazer. Ele falou, o atleta olímpico, ele é disciplinado. Faça sol, faça chuva, com dor, sem dor, eu vou fazer aquilo. Ele falou, quantas vezes no final de semana, Cláudio, você estava lá numa boa, comendo churrasco, na piscina, não sei o quê, com os amigos, e eu estava treinando. Isso é ter disciplina. Eu deixo de fazer outras coisas que são mais prazerosas para fazer aquilo que eu preciso fazer para que eu consiga atingir o meu objetivo. Vamos transformar isso para o nosso dia na concessionária? O que é mais legal, Daniel? Sentar, ligar, prospectar, ligar para os meus clientes, olhar o meu CRM para pegar as informações para ligar? Ou ficar tomando café, falando mal do gerente no café com meus amigos? Você me fez lembrar de um vendedor que uma vez chegou para mim, quando eu estava num atendimento e falando para ele a respeito de fazer um determinado volume de prospecções, um volume de interações, né, onde ele tinha que usar a rede social, onde ele tinha que usar o telefone e tal. E aí ele virou para mim e falou assim, não, mas ligar é chato, né? E eu, assim, aquilo lá me pegou de um jeito que eu falei assim, não, irmão, na verdade isso não é chato não, cara. Chato é você querer sair com a tua esposa, com teus filhos, e você não ter dinheiro para pagar um restaurante. Você Exatamente. comprar uma roupa e não poder comprar uma roupa, querer fazer uma viagem, não poder fazer uma viagem. Isso é chato. Agora, fazer um volume de ligações, se conectar com os seus clientes, isso faz parte do teu trabalho, é a rotina do teu trabalho. Então, isso aí. Eu não sei se eu fui um pouco ruim com ele, porque na hora que ele falou aquilo lá veio à tona de um jeito. Era um cara que eu vi que tinha um potencial tremendo, mas ele estava de uma certa forma travado. Então, era um cara que não fazia então, o que poderia fazer e poderia ter um resultado muito maior. Em contrapartida, e fazer só falando do resultado ruim, né? Então, exatamente. E a sondagem é chata fazer? É chato. Só que é o seguinte, ela é chata, mas aquilo que você falou, se eu não fizer a sondagem, eu consigo chegar no final da venda, eu consigo fazer a venda sem eu fazer sondagem? Consigo. Claro que eu consigo. Se o cliente entrar lá para comprar, eu vou vender. Agora, se eu fizer a sondagem, a venda vai se tornar muito mais rápida, mais eficiente, porque eu vou construir a venda, ela vai se tornar uma coisa agradável de se fazer. A negociação se torna mais agradável quando eu faço uma boa sondagem. Se eu sei que se o cliente está no momento da compra, se eu sei que aquele carro realmente serve para ele ou não. Eu posso usar algumas argumentações, de repente, até para mudar o modelo do carro do cliente. Eu posso muito bem chegar e falar, Daniel, esse carro compacto que você está escolhendo não serve para você, meu amigo. Você vai viajar com a sua família, final de semana, o porta-malas desse carro não vai servir para você. A autonomia desse carro é pequena. Vamos para um outro carro, leva ele para um outro modelo, né? E você às vezes consegue até mudar essa percepção do cliente do carro que ele quer comprar. Você sai da condição de vendedor para ser um consultor. E aí você faz o quê? Você cria muito mais fácil esse relacionamento com o teu cliente, ele vai confiar em você muito mais, e é onde a gente consegue falar assim, olha, eu tenho meus clientes fiéis, eu tenho aquele cliente que vai comprar comigo, eu consigo fidelizar esse meu cliente. Né? Então, deixa eu ver se eu entendi, né? A gente está conversando aqui, falando um pouquinho de sondagem, então existe uma sondagem técnica, se a gente pudesse dividir isso, né? Se a gente pudesse
mapa de cada cliente. Eu tenho uma sondagem que é mais técnica, onde eu vou olhar o que ele quer, qual é o interesse, qual é a negociação, né? Eu vou perguntar coisas mais objetivas da necessidade daquele cliente. Eu vou fazer Uhum. vantagens para gerar esse relacionamento. Então, eu vou aprofundar na questão mais pessoal, eu vou entender quem é essa pessoa, se tem filhos, se gosta de viajar tal. Tá? E eu acredito que é até um tema que nós tratamos aqui em outra live, né? A respeito do perfil comportamental. Então, eu acredito que Sim. pontos a gente consegue aí mapear. Tem mais algum? Você gostaria de explanar alguma coisa mais nesse sentido? Então, na verdade, o que você falou é exatamente tudo que o mínimo que a gente precisa saber. É dividir essas duas coisas, né? A parte técnica e a parte pessoal. O que mais eu posso buscar de informação desse cliente? O que é interessante? Eu preciso buscar. Vamos colocar agora pandemia, né? Aí a moda, Covid-19, todo mundo de quarentena. Olha a gente aqui fazendo live. Já imaginou isso? Não, nem imaginava. Acho, pô, a gente está acostumado no presencial, vamos viajar, vamos atender nossos clientes, nós estamos aqui fazendo live. Maravilha! A gente se adequou, a gente está fazendo essas coisas acontecerem. Eu preciso de mais informações. Eu preciso de mais informação do meu cliente. O que mais eu preciso? Quem é o meu cliente? Pô, meu cliente. Hoje, por exemplo, Daniel, se você tivesse que buscar um cliente para você hoje, nós estamos aqui no meio de uma pandemia. Você trabalha numa loja de veículos premium. Onde é que você ia buscar o seu cliente? Hoje, Quem é o pensando. seu cliente potencial hoje? Isso. Olha, pensa que é o seguinte: salário reduzido, gente sendo mandada embora, economia estremecida, e você trabalha com cliente premium. Cadê esse teu cliente? Ele está onde? Quem é o teu cliente hoje? Tem uma máxima que eu falo que, em tempos de crise, né, o dinheiro ele não some, né? A gente não, você não vê em época de crise alguém rasgando dinheiro e jogando dinheiro fora. Na verdade, eu falo que Uhum. o dinheiro ele muda de mãos. Então, o que que acontece, né? Boa aí a tua colocação, porque traz esse conceito todo. A partir do momento que eu estou num momento numa situação de crise, o mercado está numa situação de crise, eu tenho que ver, puxa, a demanda está escassa. Quem está com esse dinheiro na mão? E aí vai É muito isso. do vendedor. Então, é claro que eu não iria prospectar, por exemplo, hoje, no nosso mercado atual, que a gente sabe que o ramo de veículos caiu, teve uma queda de vendas, eu não ia prospectar um empresário dono de uma metalúrgica que presta serviço aí que vende autopeças para o ramo automotivo. Eu ia fazer o quê? Mas você. Mais de indústria farmacêutica, né? Isso. O proprietário de uma indústria farmacêutica, né? Os acionistas de uma indústria farmacêutica estão ganhando dinheiro, né? Não só os acionistas, a gente tem que pega isso, Daniel, como um todo. Você falou de indústria farmacêutica, é um ramo que eu gosto muito, já trabalhei, inclusive, na indústria farmacêutica, assim, não só o empresário, mas todos os funcionários relacionados a isso. Por quê? Você está falando com relação a medicamento. Ou seja, desde o dono lá em cima, até o representante, aquele que vai divulgar o produto para o médico, todos eles estão, né, eles, não caiu a qualidade deles. O dono do supermercado, que também está ganhando, o dono da farmácia, o dono do de oficina de carro, ou seja, médicos, enfermeiros, esse povo tá com o dinheiro na mão, né? Não vamos ficar só nessa questão, né? Se você olhar o ramo de tecnologia também, móveis, É lógico, venda, sim. transporte, né? Hoje a gente viu que teve uma migração muito grande. Olha que interessante. Eu tenho feito algumas visitas também, porque com esse serviço novo de gestão de frotas que nós estamos aí implementando, eu tenho feito algumas visitas também em empresas de transporte. E teve um dono de uma empresa de transporte, na verdade, transporte de passageiros, que ele falou o seguinte, ele falou, olha, a gente está prevendo uma mudança no padrão de consumo, que seria o quê? O cliente que antes ia trabalhar numa empresa
e no final de semana ele ficava em casa para descansar, a partir de agora ele vai ficar em casa trabalhando e vai chegar um determinado momento que ele vai falar assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa nesse final de semana. Então eles estão Aham. e o final de semana vai ter muito mais gente fazendo turismo, só que um turismo, não um turismo de, olha, eu vou me deslocar até outro estado, eu vou em regiões mais longas, mas sim um turismo mais próximo. Então, viagens curtas para o interior, para o litoral, para uma área de campo, para uma serra, alguma coisa assim. Então, Agora, Daniel, deixa eu fazer, desculpa te interromper, mas só fazer uma pergunta que aqui tá, tô pensando aqui. Você falou desse povo todo aí, mas onde é que você acha esse cara? Como é que você descobre esse cara? Como é que você sabe que ele vai fazer isso? Como é que você sabe que ele é médico? Como é que você sabe que ele é o dono da empresa? então, eu costumo dizer, claro, você pode fazer uma pesquisa mais aprofundada, mas aí é muito mais trabalhosa. Ou se o vendedor for um vendedor estratégico, ele pode Isso, ir essas informações ao longo do tempo, registrando essas informações no CRM. isso, Fala, exato. Ou seja, se você fizer soldagem, é, desculpa, Daniel, mas alô, Cláudio? oi, pode falar, tô te ouvindo aqui. Então, a partir do momento que o vendedor ele consegue ter essas informações, imagine agora, né? Teve um vendedor que ele falou assim, meu Deus do céu, eu nunca registrei nada, né? Esse está morto. Informação, eu falo, pois é, cara. Há quantos anos a gente não fala que o vendedor ele tem que registrar informações que são pertinentes ao trabalho dele? Ele falou, Isso aí. eu poderia ir lá fazer um filtro, né? E dentro desse filtro selecionar só quem trabalha num ramo hospitalar, por exemplo. Eu posso fazer um filtro Uhum. aposentados. Olha só que coisa magnífica. Aposentado não deixou de ganhar dinheiro. Né? Quem trabalha em serviço público não deixou de ganhar dinheiro. O salário continua o mesmo, as regras continuam as mesmas. Então, são pessoas que ainda movimentam dinheiro. Né? Ou Só que eu só sei disso, Daniel. Só que eu só sei disso se eu fizer uma boa sondagem. Se eu não fizer as perguntas para o cliente, só que aí o que acontece? Aí nós vamos voltar só lá atrás um pouquinho, Daniel, que foi aquilo que você falou. Eu tenho trabalho, eu não vou fazer a sondagem, e aí chega no final do ano, seu cliente vai para a Disney com seu filho e você não tem dinheiro para levar ele no McDonald's porque você não quis perguntar as coisas para ele. Cara, é muito difícil, ou seja, a sondagem, ela serve para muita coisa. Aí aquilo que a gente fala, funciona. E você me perguntou, Cláudio, como é que você faz um vendedor resistente mudar dessa forma? De que ele vai fazendo, ele vai testando, ele vai colocando as informações, ele vai perguntando e ele vai ver que lá na frente isso vai dar resultado. Só que mudança comportamental eu não consigo fazer da noite para o dia. Eu preciso fazer repetidamente para que isso aconteça. E aí sim, já estamos entrando, que o nosso tempo também vai estourar, senão a gente não vai conseguir falar. Nós vamos entrar onde? Com todas essas informações? Vamos entrar no enriquecimento de carteira. Certo? perfeito, perfeito. E eu falo que a vantagem é justamente essa, né? É você ter base, você ter informação necessária para criar esses ganchos e puxar assunto com o cliente. Eu gosto muito de fazer uma provocação nos treinamentos que eu realizo, né? Eu pego uma tela totalmente vazia e aí tem ali o nome e o telefone do cliente. Eu viro para o vendedor e falo assim, e aí, o que você vai falar para esse cara? Concorda que é uma reativação do nada? Eu vou pegar uma informação que eu tenho um nome e um telefone cadastrado de um vendedor que entrou em contato com a concessionária 1, 2 anos atrás, né? Vou ligar para esse cara e vou falar assim, tá, e aí? O que eu falo para ele? Eu não sei como ele O que veio, eu pergunto, né? É. eu não sei se o cara é casado, se não é, se negociou, se não negociou, se alguém conseguiu falar com ele, se não conseguiu, quem atendia, eu não tenho nada. Agora, a partir É. daqui, eu fui lá, fiz um contato, descobri alguma informação, coloquei essa informação no meu sistema. Eu posso criar ganchos, né? Então, eu falo que a partir do momento que você coloca esse tipo de informação, você tem essas oportunidades que você mesmo pode gerar. Puxa, senhor Cláudio, bem, olha, eu estou te ligando porque o senhor negociou um carro comigo no ano passado. Na época eu lembro que o senhor me disse que não iria comprar naquele momento, né? Até por uma condição, sei lá, aconteceu alguma coisa na tua vida e o senhor estava, na verdade, vendendo aquele carro.
tô te ligando para saber, e aí, passou tudo isso? A gente já pode voltar a falar? Como é que está a tua expectativa? Então, você cria um gancho para falar com aquele cliente. Você pode falar de um financiamento dele que está para vencer, você pode falar de uma tecnologia nova. A partir do momento que você descobre qual a data de aniversário, você pode ligar no momento de relacionamento. Que eu falo que a régua de relacionamento ela funciona dessa maneira. Existem momentos que eu vou ligar para esse cliente para falar de oportunidades, mas existem momentos que eu vou simplesmente me relacionar com essa pessoa. E isso que você está falando, ligar no momento de se relacionar com a pessoa, ô Daniel, é o momento que a gente está vivendo. Aliás, nós já estamos atrasados, vamos lá. Já era para eu estar fazendo isso há 2 meses atrás. Nós já estamos no 3º mês aqui, estamos indo para 90 dias de quarentena. O que eu estava fazendo nesses dias todos, né? Ou seja, toda vez que eu estou entrando em contato com o meu cliente, tá bom, o vendedor ele é ansioso por natureza, né? O vendedor que não for ansioso está na profissão errada, né? A gente é ansioso por natureza. Porém, vamos usar isso aqui agora a nosso favor. Vamos ligar para o cliente, vamos entender a jornada de compra dele, vamos fazer uma ligação. No começo da pandemia, quando nós começamos a fazer esse nosso treinamento, esse novo conteúdo, né, dos nossos treinamentos, a gente colocou essa história de vamos ligar para perguntar como que o cliente está e tudo mais, se querer se importar mais com o cliente e tudo mais. Só que a gente fez isso, né? Alguns vendedores fizeram isso, mas não registraram isso, né? O que aconteceu? Aí fez, perguntou, não, eu vou criar um relacionamento. Não, às vezes até perdeu uma ligação. Por quê? Não registrou isso. Eu preciso registrar esses dados dentro do meu CRM. Então eu vou ligar, fazer uma ligação agradável. E aí, Daniel, como é que o senhor está? O senhor comprou o carro comigo lá? Mas e aí, como é que está essa questão? Como que o senhor está se sentindo, né? A gente faz isso no nosso dia a dia, né, Daniel? Quando a gente vai iniciar um treinamento, um workshop, né? É um negócio até que foi a Jo que colocou, que eu acho muito legal. Eu incorporei isso em todos os meus treinamentos, que é o quê? Boas novas, né? E aí, como é que você está? O que mudou na sua vida? E essas boas novas que a gente faz uma vez, quando a gente vai fazer o workshop, eu uso toda semana nos meus treinamentos. Por quê? Porque a hora que eu vou entrar com os vendedores que eu estou fazendo o treinamento, que eu fiz na semana anterior, nessa semana eu pergunto de novo para ele. E aí, qual foi a boa nova? O que você mudou? Né? O que você fez a mais? O que isso está mudando na sua vida? Então, a gente vai continuando fazendo isso e vai registrando essas informações com o nosso cliente. Toda a régua de relacionamento, que nem você falou, Daniel, eu preciso fazer a ligação de mais para negociação, né? Vamos falar sobre uma taxa, vamos falar sobre uma oportunidade de negócio, mas vamos falar, outra ligação eu vou fazer para poder saber como é que está a pessoa, ou de repente, mas ligar para um cara que eu nunca vi e perguntar como ele está, é desagradável. Eu não posso perguntar para o cara que eu não conheço, e aí, como é que o senhor está? Não interessa para você, né? Mas, se eu tenho informação dele, se eu já registrei informação, é muito mais fácil. Porque eu sei o que está acontecendo com ele, eu tenho mais informações. O papo se torna mais agradável, né, Daniel? Fica mais fácil. Eu acho perfeito o que você falou, e eu quero até fazer um gancho. A Jo colocou aqui, a Josimara colocou aqui uma informação importante, né? Que a gente tem que ser genuíno com o cliente. Eu costumo dizer que o cliente ele tem a percepção que as nossas mães têm, né? Sabe aquela história de você ir lá, ligar para a mãe e ela vira para você e fala assim: o que foi, filho? Aí você vira para ela e fala: nada, mãe. Ela fala assim: eu te conheço, me fala aí o que está acontecendo. Então o cliente ele tem essa percepção. É engraçado, teve uma vez que eu estava num atendimento e eu falei para o cliente, pro cliente não, para o vendedor que eu estava atendendo. Falei: olha, vamos fazer uma ligação de contato, de relacionamento e tal, né? Ele, tá bom. Aí ele pegou o telefone, aí ele ligou para o cliente, ele falou de um jeito tão: ô, meu amigo, como é que você tá? Né? Eu falei: cara, soava falso ali, tava parecendo a nota de 30, tão falso. Falei: cara, se eu sou o cliente do outro lado, eu vou falar assim: meu, eu nem te dei liberdade, você não conhece nada de mim.
Pois é. Falou direito, você vem assim com essa intimidade toda. Então, é importante a gente frisar isso, porque o relacionamento ele tem que ser extremamente genuíno. Né? Quando a gente fala de criar uma carteira de clientes, de se relacionar com esse cliente, de gerar um contato futuro, tem que ser contatos de fato que sejam agradáveis. O cliente ele tem que receber a tua ligação e falar, poxa, que legal que o Cláudio me ligou, né? Olha, que informação bacana que ele veio me trazer. Nossa, olha que oportunidade que ele veio me falar. Então, ele tem que sentir isso, essa sinceridade. Né? Isso é mas então, Daniel, como é que eu pego, como é que eu faço para ser sincero assim, né? Como é que eu faço para ter essa genuinidade? Não sei se existe essa palavra, mas como que eu faço para ser genuíno, né? Simples. Aí você fala, não é um bicho de 7 cabeças. O que eu preciso fazer para conseguir ser assim? Eu preciso fazer uma sondagem. Eu preciso registrar tudo aquilo que eu fiz na sondagem. Por quê? Porque daí ela me dá ferramentas para que a hora que eu ligue para o cliente, eu consiga falar assim com ele. Por exemplo, a gente usa no treinamento lá, né, que a gente coloca, quando a gente põe todas as informações, o cliente ele tem um cachorro, ou 2 cachorros, uma filha, ele viaja de final de semana, ele gosta disso. Eu vou ligar para ele, eu consigo conversar sobre isso com ele. Antes de entrar numa negociação, antes de fazer qualquer coisa, eu vou entrar para ele, vou entrar na ligação e falar assim, e aí, seu Daniel, como é que o senhor está? Eu sei que o senhor vai viajar, eu sei que você viaja, você viajou para a praia, e agora, você está pegando onda? Como é que tá? Putz, a praia está fechada, não consigo. Antes de falar qualquer outro assunto, eu consigo entrar. Aí eu posso perguntar se ele foi para a praia, se liga um cliente, liga um vendedor hoje para mim, que eu não conheço. Ele começa com essa história de, oi, meu amigo, sou capaz de desligar o telefone porque eu estou ocupado, não vou dar tempo dele falar isso não, cara. E é exatamente esse o receio que a grande maioria dos vendedores tem. E é o que a gente precisa, que a gente precisa entender que isso é importante. Eu preciso ter essas informações, eu preciso registrar isso para que eu consiga fazer uma ligação agradável e genuína mesmo, né? De verdade. Eu quero até frisar uma coisa que é extremamente importante aqui nesse momento, né? Ontem o Rafael fez uma live e ele falou muito dessa questão também da data do próximo contato, da disciplina que ele tinha de manter uma data do próximo contato para todo mundo. Eu falo que não se gera relacionamento com os clientes registrando informação e deixando essa informação guardada. Claro que não. Você não vai gerar oportunidades futuras se você deixar essa informação lá guardada. Então, o vendedor ele tem que ter uma disciplina no decorrer do dia dele. Ele tem que ter um horário para prospectar, para fazer os follow-ups. Ele tem que ter um horário certo para enviar as propostas que ele tem. Ele tem que ter um horário para fazer as apresentações comerciais, né? Hoje em dia a gente já puxa para apresentação comercial. Antigamente era trazer o cliente para a loja, fazer a visita. Hoje eu posso fazer uma apresentação comercial do jeito que a gente está fazendo aqui, de forma online. Né? Então é outro... Mas, Daniel, como que eu vou fazer assim, desse jeito, de forma online? Não tem como. Eu preciso ligar para o meu cliente, falar com ele, ele não vai me atender. Eu vou falar um negócio aqui que eu acho que é pertinente isso que você está falando. Desculpa te interromper, já te interrompendo. Estou aqui no Faustão. Mas é assim, ó. Cara, eu vou falar... Como é que você for? Você conhece algum vendedor, alguém do departamento comercial da Prospect Pro que é resistente, essas coisas? Não, né? Não. Eu sei que você não conhece ninguém. Não tem. Mas... Mas é o seguinte, a partir do momento que você começa a perceber que os clientes eles estão receptivos a isso, ou seja, eu ofereço um atendimento online, eu ofereço uma videochamada ou uma videoconferência através dos aplicativos que tem aí no mercado. Se eu não oferecer, o cliente nunca vai saber. A partir do momento que eu começo a oferecer, ele vai falar, opa, existe essa possibilidade. Eu vou falar uma coisa engraçada que aconteceu comigo hoje. Eu oferecer, fazer uma apresentação comercial hoje
Foi a primeira vez, eu acabei de ligar uma pessoa que eu não conheço, eu peguei de uma lista que a gente está trabalhando, e eu liguei para o cliente, eu não conhecia, o gerente atendeu, comecei a conversar, e já falei para ele, falei assim, gostaria de se apresentar, mas assim, nós somos vendedores, e onde a gente tem o maior poder de persuasão, não é no frente a frente, o olho no olho, falei para ele, ele falou, eu falei assim, vai ficar difícil para mim explicar todo o meu produto para você se eu não conseguir, mas eu não consigo, não era em São Paulo, é em João Pessoa, falei assim, eu não consigo ir até aí agora para demonstrar, mas eu posso passar um link do aplicativo Zoom para você para eu poder apresentar os nossos produtos? Ele ficou pensando, eu vi que ele deu um delayzinho aí de uns segundinhos, ele falou, cara, eu nunca fiz isso. Falei, vamos testar agora? Ele falou, vamos. Eu enviei o link para ele, enviei o tutorial para ele poder baixar o aplicativo. Entramos, eu fiquei com ele quase uma hora no Zoom mostrando para ele os nossos produtos. Ou seja, se eu não oferecer para o meu cliente, ele nunca vai saber que eu tenho isso, mais essa ferramenta para mostrar para ele. Então a gente não pode ser resistente nessa história de não vou fazer, eu tenho que fazer, testar. Não deu certo uma vez, testa a segunda, não deu certo a segunda, testa a terceira. A partir do momento que vai começar dando certo isso, cara, você vai ver como é empolgante, como é gostoso fazer esse tipo de coisa, como é recompensador, porque o resultado vai aparecer e a gente vai conseguir enxergar. Perfeito. Beleza? Perfeito. Cláudio, a gente está chegando aqui ao fim da live, né? O Instagram ele está programado a dar 1 hora e ele derrubar já. Queria abrir aqui um minutinho para você fazer uma consideração final aí desses dois temas que são extremamente importantes, tanto a sondagem quanto o enriquecimento dessa carteira de clientes, né? O que você tem para dizer assim de uma forma mais resumida para a gente iniciar? De uma forma bem resumida, se eu não tiver um relacionamento com o cliente, eu não consigo vender. Venda é resultado de relacionamento. Então, para eu me relacionar, eu tenho que conhecer as pessoas. Só vou conhecer as pessoas se eu fizer uma boa sondagem, certo? Sondagem, a gente falou, tem as duas situações, o lado profissional e o lado pessoal, e os dois caminham em paralelo para que eu possa construir minha venda. Isso é muito legal, só que, como você disse, de nada, não vai adiantar nada disso se eu não registrar e eu não colocar em prática, né? Eu preciso registrar tudo isso e, como disse sempre o Rafael, como você falou, ter a data do próximo contato e ir mantendo o meu relacionamento com o cliente. Quem não é visto não é lembrado. Então eu preciso me fazer presente na memória do cliente, botar em prática tudo isso. Acho que é isso, Daniel. Maravilha. Eu estou colocando agora aqui nos comentários o meu número de telefone, né? Para aquelas pessoas que quiserem, nós temos aí como um bônus desse trabalho, nós temos a possibilidade aí de alguns atendimentos, né, como formato de cortesia. Então, aqueles 3 primeiros vendedores aí que mandarem mensagem para a gente vão receber aí uma oportunidade de passar um atendimento, né, e conhecer um pouquinho mais. Esse tema em específico a gente vai aprofundar e vai ajudar. Quem tiver dificuldade, quiser alguma coisa, né, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ajudar. O Vitor ganhou um atendimento semana passada, já está aí pedido por outro. Eu já mandei meu telefone aí também. Já está também, quem quiser e precisar conversar a respeito, quiser falar um pouco mais a respeito, quiser tirar mais algumas dúvidas, fico à disposição também. Daniel, obrigado pela essa oportunidade, mais uma vez, de estar falando com você aqui. Espero que as pessoas que acompanharam aí essa nossa live, né, que coloque em prática, se colocar 10% do que a gente falou aqui em prática, pode ter certeza que vai ter um resultado diferenciado. E não dá para a gente ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Temos que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Perfeito. Valeu, Daniel. Obrigado mais uma vez. Valeu, Cláudio. Obrigado. Antes de encerrar, quero agradecer. Eu vi aqui, Michael entrou, tem várias pessoas conhecidas aqui. Um abraço para todos vocês, né? Desejo a todos aí muito sucesso e que
Se a gente conseguiu, de alguma forma, contribuir, passar alguma informação que seja rica e que vocês consigam aí colocar em prática para levar uma vida melhor, para ter melhores resultados, a gente encerra a live de hoje aí com essa sensação de dever cumprido. Ok? Sucesso a todos, ótimas vendas e